Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês que estão assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Vocês estão acompanhando as aulas de matemática? Vocês sabem o que nós estamos estudando aqui no 7º ano? Eu espero que sim. Venha comigo e acompanhe. O que será que nós temos na aula de hoje? Hoje vamos trabalhar porcentagem. Que assunto importante, não é mesmo? Importante não só para você que é aluno, importante para todos nós. Sabemos que o mercado aí está cheio de porcentagem e é muito importante que saibamos calcular até para não sermos lesados. Mas antes de iniciar esse conteúdo, vamos trabalhar aqui a recordação do conteúdo da aula anterior. Nós trabalhamos resolução de situações, problemas, usando a equação do primeiro grau com uma incógnita. Você se lembra? Nós temos problemas, os quais nós desconhecemos algum valor e, para encontrarmos esse valor desconhecido, nós montamos uma equação. A partir da resolução desta equação, colocando uma incógnita ali para representar este número que nós não sabemos, a gente praticou a equação, resolveu através do método prático principalmente, e encontrou a solução. Esse foi o conteúdo. E hoje vamos para porcentagem. Porcentagem, você sabe, é representado por este símbolo, não é verdade? Você já viu aí tantas representações em várias situações do seu dia a dia e aqui nós temos o símbolo de porcentagem. O que significa porcentagem? Vamos ver? Acompanhe comigo. Vamos relacionar aqui essa porcentagem. Eu trouxe para vocês um quadro para nós fazermos a relação. Isso mesmo. Quando a gente fala de porcentagem, eu tenho a taxa percentual, trouxe para vocês a forma decimal dessa taxa e eu quero aqui representar a fração percentual. O que significa 80%? Só um minutinho, deixa eu habilitar minha caneta. O que significa 80%? Significa que eu tenho 80 partes de um todo que foi dividido em quantas? Excelente! Eu tenho 80 partes de um todo que foi dividido em 100 partes. Isso significa 80%. Em número decimal, na forma decimal, pode ser 0,80, 80 centésimos, como também pode simplesmente ser 8 décimos, que são equivalentes, 8 décimos com 80 centésimos. Se fosse 17%, a representação é por cento. O que significa isso? De um total de 100. Assim, poderíamos representar aqui em fração 17 partes de um total que foi dividido em 100 partes. 17 centésimos é o mesmo que 17% e é o mesmo que 17 centésimos em forma de número decimal. É claro que estas frações que nós podemos montar, elas são simplificáveis. Eu posso reduzi-las. Assim, eu vou chegar à conclusão de que não só 80 centésimos representa 80%. Se eu simplificar esta fração, eu vou encontrar outras frações que também representam 80%. E se fosse 9%, que é o terceiro caso? 9 partes de 100 partes, 9 centésimos. 9 centésimos é escrito assim na forma decimal. Nós só temos que tomar cuidado porque algumas vezes algumas pessoas se enganam e escrevem 9%
0,9. E 0,9 não é 9%, e sim 90%. É 9 partes de 100. E o outro caso são 90 partes de 100. Então, tomemos esse cuidado. E por que é importante eu saber fazer esta conversão de porcentagem para fração percentual para a forma decimal? Porque para calcularmos porcentagem, nós vamos precisar dessas etapas. Algumas das estratégias para se calcular porcentagem, utiliza-se esse passo a passo. Transformar em taxa em fração percentual e depois transformar em número decimal. Compreendido? Vamos então ver aqui como resolver porcentagens. Temos muitas maneiras, eu trouxe 3 estratégias para a gente trabalhar. Inicialmente eu vou pegar aqui 12% de 1.200 e vou fazer da seguinte forma. Vou transformar esses 12% em uma fração decimal e vou escrever o restante, de 1.200. Quando nós trabalhamos frações, a gente viu que posso calcular a fração de um valor. Como a gente fazia isso? Pegamos o valor aqui, dividimos pelo denominador da fração e o resultado eu multiplico pelo numerador. Uma maneira bem simples, principalmente porque o nosso valor ele termina em 00. Fica fácil quando eu estou dividindo 1.200 por 100, eu posso simplesmente cancelar os zeros. Não é verdade? Vamos ter qual resultado? 12. E 12 vezes 12, nós temos aqui 144. Fácil calcular porcentagem assim, não é mesmo? Principalmente quando se trata de valores mais exatos. Mas temos outras estratégias e esta estratégia, ela não se aplica só a estes valores, se aplica a qualquer valor. Uma outra maneira que a gente poderia fazer é 12% de 1.200, eu trouxe para vocês como que nós podemos fazer. Esse 12%, você sabe, ele representa 12 o quê? 12 sobre 100. Ou, como que eu representaria 12% em número decimal? 12 dividido por 100, eu tenho ele em número decimal 0,12. Eu transformei a minha porcentagem em número decimal. O D na matemática, ele tem uma operação. Ele significa que eu estou multiplicando o valor. E aí, 12 centésimos vezes 1.200, eu garanto para vocês, vai dar o mesmo resultado, 144. Então, veja, transformei em fração e calculei fração da quantidade. Transformei em decimal e multipliquei pela quantidade. E agora, uma terceira estratégia. Nós podemos calcular, de forma bem simples, 1% do valor, que aqui no caso é de 1.200. 1% de qualquer valor, você grava na memória. Quando eu quero calcular 1%, eu desloco uma vírgula no numeral, no valor, 2 casas para a esquerda. Então, qualquer valor que eu quiser, calcular 1%, é sempre simples assim. Eu desloco uma vírgula, 2 casas para a esquerda. Então, 1% de 1.200, deslocando a vírgula aqui, eu vou ter qual resultado? 12. Mas eu não quero só 1%, eu quero 12%. Agora basta fazer o quê? Multiplicar 12 vezes 12. O que, nós já sabemos, teremos como resultado
144. Tranquila essa estratégia? Sim, não é? Mas temos outras. Temos regra de 3, temos cálculo de 10%, existem várias maneiras. Aqui nós temos, eu trouxe para vocês algumas mais simples. Transformar em fração percentual, transformar em decimal ou calcular 1%. Espero que você tenha entendido. E agora eu trouxe para a gente o quê? Uma situação, um problema. Vamos aplicar a estratégia de resolver porcentagem dentro de um problema. Um anúncio em uma livraria diz o seguinte: somente hoje, 25% de desconto em qualquer livro. Que bom, né? Carol, ela queria comprar um livro que custava R$ 32. Qual o valor do livro com o desconto? Ah, se a Carol vai comprar o livro naquele dia ali, em especial, ela vai ter um desconto, não é verdade? E o que é desconto? É um valor que será retirado do total, do preço aqui no caso. Mas quanto é esse desconto? De que valor? O valor nós não sabemos. Sabemos que ela terá um desconto de 25%. 25% de quem? De qual valor, aliás? Fabiana, está bem simples. O livro custa R$ 32 e ela vai ter um desconto de 25% de quem? De 32. É fácil eu fazer esse cálculo? Sim, eu posso escolher qual estratégia. Ah, achei simples aquele que você fez, Fabiana, transformar o 25 em decimal. Foi só eu dividir aqui o 25 por 100 e transformei em 25 centésimos. E agora eu vou multiplicar por 32. Você de casa provavelmente sabe fazer esse cálculo, né? Eu tenho aqui os 25 centésimos que vou multiplicar por 32. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. 2 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. E 3 vezes 0, 0. Vamos somar tudo. Vamos ter aqui isso. Exatamente? Não, claro que não. Nós aprendemos que multiplicar números decimais, eu preciso contar as casas aqui que estão após a vírgula, ou seja, 2 casas. O que significa? Significa que esta porcentagem de 25% de 32 deu o valor de 8. 8 é o quê? 8 é o desconto que a Carol terá se comprar o livro com esse valor aqui que teve de desconto naquele dia. Então, R$ 8,00. Eu vou pegar agora os 32, vamos tirar o 8, a Carol pagará pelo livro o quê? R$ 24,00. Compreenderam? Sim, o exemplo é bem simples, mas a prática ela serve para qualquer problema. Se você sabe transformar a porcentagem em decimal e multiplicar pelo valor, vai ser independente do problema. Tranquilo? Então vamos para o próximo. Uma camiseta custava R$ 40,00 e sofreu um acréscimo de 5%. Qual o novo preço dessa camiseta? Ah, agora nós temos uma situação diferente, não temos? Nós temos um acréscimo. Isso significa que o preço irá aumentar. E quanto que ele irá aumentar? Não sabemos o valor, mas sabemos que ele irá aumentar 5%. 5% de quem, Fabiana? De qual valor? Ah, está aqui. A camiseta custa R$ 40,00. Então, 5% de 40. 5% de 40, como que eu vou fazer? De uma forma tranquila. Eu posso escolher, Fabiana, quero encontrar daquela outra maneira que você explicou, transformando 5 em fração decimal,
O nosso D é a multiplicação de 40. Eu posso fazer assim. Você de casa sabe que a multiplicação e a divisão são operações que eu posso resolver independente da ordem, não é verdade? Se eu quiser dividir 40 por 100 e depois multiplicar por 5, ou multiplicar por 5 e depois dividir por 100, você sabe que essa ordem vai dar o mesmo resultado? Ah, parabéns para você que sabe isso. Se eu então quiser fazer assim, 40 vezes 5, vamos ter qual valor? 200. Muito bem. E 200 dividido depois por 100 é o mesmo resultado que 40 dividido por 100 multiplicado por 5. Mas por que você então escolheu fazer nesta ordem? É claro, porque vai me facilitar o cálculo. Dividir 200 por 100 e multiplicar aqui os 4 décimos por 5 é diferente. Tem gente que tem mais facilidade com números inteiros, com números naturais. 200 dividido por 100 é igual a 2. Descobrimos o quê? Que vai ter um acréscimo de 5% e que esse acréscimo representa R$2. Ou seja, a camiseta não vai custar mais 40, ela vai custar um total de R$42. Compreenderam? Entenderam como a gente pode aplicar dentro de situações, problemas, a porcentagem? E temos outras maneiras. Nós temos fator de correção, por exemplo, que nós não precisaríamos encontrar esses dois. Nós já encontraríamos diretamente o valor 42. Mas aí esse é outro assunto de porcentagem. E que você, por enquanto, assimile, aprenda mesmo essa estratégia de resolver porcentagem e depois, futuramente, você terá mais tranquilidade. Compreenderam? Praticaram? Conseguiram praticar um pouquinho? Se não, pegue os seus exercícios do seu livro ou mesmo aí da internet, da web, né? Acesse, faça alguns, porque é muito importante que você faça alguns. Veja bem, hoje o que nós estudamos aqui? Nós estudamos hoje porcentagem. Você se recorda aí principalmente deste símbolo, né? Representa a porcentagem de um total de 100. Vimos algumas estratégias para se calcular porcentagem. Eu espero que você tenha compreendido essa base. Nós vamos praticar com outras atividades e a porcentagem, como eu disse inicialmente, é um contexto, uma situação, um conteúdo matemático muito importante para o seu dia a dia. Muito importante para que a gente possa, sim, verificar o que é melhor para mim em uma determinada situação, por exemplo, de compra. É melhor eu pagar à vista, eu pagar a prazo? Quanto eu estou pagando a prazo quando eu observo essa taxa de porcentagem, esse acréscimo? Eu espero que você tenha gostado e tenha participado da aula com interesse. Eu vou terminar a minha aula, vou desejar para vocês aí um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente tarde, ok? Desejo a todos bons estudos, um grande abraço e até a próxima.